Bom, cambada, hoje nós vamos fazer aqui, vamos trabalhar um vetor de inteiros no caso aqui. É um vetor, mas nós vamos trabalhar com, dentro do vetor, somente inteiros. Né? Nós vamos usar as três estruturas de repetição para ler os 4 números e armazenar num vetor. Nós vamos usar a estrutura para, repita até e enquanto faça. Nós vamos usar as três estruturas. O que é um vetor? Um vetor é uma variável que tem um nome e ela pode armazenar vários valores, né? E a gente vai acessar cada valor em separado. Então nós temos aqui, nós podemos colocar aqui dentro deste vetor A, a gente pode colocar aqui 45, 23, 15 e 67. São 4 valores diferentes dentro do mesmo nome. E para acessar cada um deles, a gente vai incrementar um índice. Então, por exemplo, a primeira posição, nós vamos acessar ela como a posição de índice 0. E depois nós vamos incrementando todas as opções, nós vamos incrementando os índices para acessar. Então, por exemplo, aqui no índice 0, a índice 0 é o meu 45. O meu A índice 1 é o 23. O A índice 2 é o 15. E o A índice 3 é o 67. Então a gente consegue acessar em separado só fazendo um controle na nossa variável i, que vai, então se a gente variar o i, a gente consegue ler e mostrar e fazer qualquer conta com cada posição do vetor A em separado, como se fosse uma variável comum, tá certo? Então beleza. Então nós temos o vetor, nós vamos precisar de um vetor A com 4 posições e uma variável de controle inteira i. Então a gente vai lá para o nosso Windows, aqui, já estou com o meu Visual aberto. Então nós vamos criar um algoritmo de nome vetor. E nós vamos criar o vetor A, que é um vetor que vai variar o índice de 0 a 3 de inteiro. E nós vamos ter a nossa variável índice, que eu vou criar um i, que é um inteiro. E que nós vamos usar ela também para fazer o nosso controle do loop de repetição. Então nós vamos usar a primeira, o para. Então o para, vamos ver aqui no help, a linguagem do Visualg. Vamos ver aqui, vamos abrir o arquivo da linguagem. Quando a gente tem dúvida de como usar a linguagem, opa, hoje esse Windows está, vamos ver aqui, referência de linguagem. O Windows está me dando banho de velocidade hoje aqui, hein? Daqui a pouquinho abre. Aqui não tem o que eu quero. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a referência de linguagem. A referência de linguagem aqui. Eu vou no para, fui na referência de linguagem, o para está aqui. Para J de 1 até 10, faça. Beleza, então agora a gente vai fazer de 0 até 4. Para
i de 0 até 3, faça fim para. Então nós vamos ter que controlar. Vamos botar aqui. Para todo loop de repetição, a gente tem que seguir 3 regras básicas. 1. Inicializar a variável de controle fora do loop. A segunda regra é testar a variável de controle para finalizar o loop de repetição. Senão o loop fica infinito. E 3, alterar a variável de controle do loop dentro do loop de repetição. Não adianta nada você alterar a variável de controle do loop, a variável de controle fora do loop, senão você fica no loop. Aqui está errado. Ó, é fim para. Então, o para já faz as 3 coisas. Ele está aqui, ó, para i de 0 é a regra 1, inicializar a variável aqui antes de começar o loop. Testar a variável de controle para finalizar até 3. E alterar a variável de controle dentro do loop. Como a gente não colocou nada aqui, ele diz que, vamos ver aqui, tem um jeito de, ó, para a variável valor inicial até um valor limite, e a gente coloca, se quiser, um passo com incremento. Como a gente não colocou nada, o incremento é 1, ou seja, ele vai alterar a variável de controle dentro do loop de repetição. Então a gente vai aqui colocar escreva i igual i. Então eu vou mostrar o i e leia. Vamos lembrar aqui, ó. Aqui não, aqui. Ó, eu tenho a variável a índice 0, então eu vou fazer o a, vai aparecer o 0 e eu vou ler o a0. Aí eu vou incrementar o i para 1 e vou ler o a1. Vou incrementar o i e vou ler o a2. Vou incrementar o i para 3 e vou ler o a3. Então vamos lá, leia a índice i. Então eu preciso só incrementar o i para ler os 4 valores. Vamos fazer agora uma execução passo a passo. F8. Passo a passo. Vou criar primeiro a variável. Não tem variável ainda, criou a variável. Olha aqui. Eu criei a variável, o vetor A, e dentro do vetor A eu tenho 4 posições que eu vou incrementando o índice para acessar cada uma delas. Eu tenho a posição 0 como a primeira e a posição 3 a última. E agora a gente... Opa, cadê? F8, tá aqui. Leu, criou a variável i. Agora eu vou inicializar o i de 0 até 3. Ele vai escrever na tela o valor do i. Ah lá, escreveu o i 0. E agora eu vou ler a primeira, 45. Ele colocou 45 dentro do a índice 0. Agora, olha bem aqui, o i vale 0, incrementou dentro do para 1, imprimiu na tela o i, e agora eu vou ler o 23. Colocou o 23 na segunda posição. O i continua 1, agora eu vou passar lá para cima, e o i passa a ser 2, olha aqui.
o i passou a ser 2, mostrou o 2 na tela, e qual é o valor que eu coloquei aqui no exemplo? 15. 15, colocou o 15 na terceira posição, a índice 2, incrementou o 3, o i para 3, e eu vou ler a última posição, porque o 3 é a minha última posição. E eu vou ler aqui, qual que é o valor? 67. Vai ficar igual no exemplo que a gente fez. Terminou o algoritmo, chegou no 3 e fim da execução. Maravilha. Então agora, se a gente quiser mostrar na tela os valores, eu venho aqui, ó. Mostrar na tela usando para o i aqui ele terminou com 3, vejam bem. Então, para i de 0 até 3, escreva i igual a i e escreva L para pular a linha. Vamos colocar aqui 2.5 para... Não precisa nem 5. Para ficar aqui. E o A índice I é entre colchetes. Quando eu vou falar que o A índice I é entre colchetes, não é entre parênteses. Fim para. Vamos executar tudo agora. Ó, 45, 23, 15, 67. O segundo loop, ó, aqui usando para. O i igual a 0, 45. Aí pulou uma linha, porque escreva L. Aí incrementou o i e mostrou o 23. Incrementou o i, mostrou o 15. Incrementou o i, mostrou o 67. Poderia ser outros valores que cada hora que eu executar o programa. Vou colocar aqui agora. Veja bem. Escreva L. Mostrar o vetor usando para. Aí no meu exercício aqui que eu fiz, agora vamos usar a estrutura repita até. Escreva L, mostrar o vetor usando repita até. A gente já viu que a estrutura repita até, ela testa o final da repetição ao final, é a última coisa. Tá maiúsculo aqui. Então, veja bem, o que nós temos que fazer aqui, ó? Inicializar a variável de controle fora do loop. Nós vamos usar a variável i de novo. Então, o i recebe 0. Inicializamos a variável fora do loop. Repita até. Agora nós vamos testar a variável de controle para finalizar o loop de repetição. Como a repita, o teste é no final, até que o i seja maior ou igual a 3. Quando eu chegar no 3, o 3 é a minha última posição. Então, nós estamos testando. E agora a terceira condição, alterar a variável de controle dentro do loop de repetição.
Então vamos copiar isso aqui, ó. Ctrl C. E eu vou colocar aqui para a gente poder baixar isso aqui e ficar sempre com isso na cabeça. Então agora eu tenho que testar a variável, alterar a variável de controle. Então tem que fazer aqui, ó, e recebe i mais 1. Isso não é necessário na estrutura para, porque ele já faz internamente. Agora na repita nós temos que fazer. Tá? Então se eu quero mostrar o vetor, veja bem, eu tenho aqui, se o i é 0, eu quero mostrar o a índice 0. Então eu tenho que vir aqui, ó, aqui neste ponto, o i vale 0. Então eu faço escreva i igual a i escreva L, vamos colocar aqui 2,5 para ficar separado do A índice I. Eu vou escrever cada um dos itens. Aí eu venho aqui, é 0, escrevo 0 e o A 0. Aí eu incremento o I, né? O i para 1, vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha bem. Vamos rodar o algoritmo. 0, vamos ver, 23, 65, 89 e o terceira posição, 47. Opa, escreva L, o que eu errei? Ah, ponto e vírgula. Mania minha de colocar o meu ponto e vírgula ao final de cada linha. Vamos lá, executar de novo. 23, 64, 98, 19 e a última posição. Onde foi que eu errei? Ah! Oh, meu Deus do céu! Aqui, vamos ver. Trinta e quatro, 78, 96, 34. Usando, mostrar o vetor usando para, a gente já tinha visto funcionar. Aí o repita até. Olha aqui, ó. Olha só, ele foi até o 3 e no repita foi até o 2. Por que que ele foi até o 2? Olha bem aqui, ó. Ele fez 0, fez o A0 e o A0. Aí veio 1. Aí o 1 é maior ou igual a 3? Não. Aí ele vem aqui, colocou o 1 e o A1. Aí incrementou aqui e veio 2, porque o i vale 1, passou a ser 2. 2 é maior que 3? Não. Aí ele veio aqui e imprimiu na tela 2 e o A2. E aqui ele veio e incrementou para 3. Testou, é igual a 3? É, e caiu fora. Antes de mostrar na tela o valor 3. Então, esse i ficou faltando 1. Então eu tenho que fazer aqui, na hora que for 3, ele vem, mostra o 3, incrementa para 4, aí ele não pode usar mais o 4, porque não existe o 4 aqui, tá vendo? Então ele tem que fazer no 3. Vamos ver agora. 45, 78, 66... 27. Agora ficou igual. Outro cuidado que você precisa tomar é aqui. Eu vou
tirar esse incremento aqui e vou colocar neste ponto aqui. Continua alterando a variável de controle dentro do loop de repetição. Mas veja bem, eu faço aqui i igual a 0. Aí eu pego 0 mais 1, 1. Já pulei o 45, que é a primeira posição. Eu pulei a primeira posição. Então eu vou começar no 1 e A1. Vamos ver? Ó, eu vou ler 34 na primeira, 56 na segunda, 23 na terceira e 78 na última. E, ó, ele já não deu, ó, a variável A4 não foi encontrada. A variável A4 não foi encontrada, ele deu já erro. Da outra vez não deu erro e ele já deu erro. Né? Porque ele já pegou aqui, porque ele incrementou antes de usar. Não, então tá errado. Ó, terminou com 4 aqui, ó. Então tem erro de você colocar você tem que fazer a lógica sua funcionar direitinho, certo? Agora, olha, a gente pediu aqui enquanto faça, usando a terceira enquanto faça. Escreva L, mostrar o vetor usando enquanto faça. Não vou colocar o ponto e vírgula agora. Vamos escrever as três condições aqui de novo, ó, porque vai ser do mesmo jeito. Inicializar a variável de controle fora do loop. A nossa variável de controle é o i, continua sendo o i. Então o i recebe o minúsculo, porque a gente declarou minúsculo. O i recebe 0. Testar a variável de controle para finalizar o loop de repetição. Na estrutura enquanto, o teste é feito na primeira linha, logo antes de executar o loop. Enquanto i menor, i menor ou igual a 3, faça fim enquanto. Então, testamos a variável de controle para finalizar o loop. Se eu colocar aqui menor do que 3, né, ele não, quando for menor do que 3, vai fazer a 0, a 1 e a 2. Ele não vai fazer o último, então tem que ser igual a 3. Então eu venho, e agora a terceira condição, alterar a variável de controle dentro do loop de repetição. I recebe i mais 1. Do mesmo jeito, a gente tem que tomar cuidado se a gente quer mostrar o A0, então eu tenho que colocar aqui, ó, antes de incrementar o i. Escreva i igual vírgula i, vamos colocar aqui 2.5, e escreva L a índice i. Porque se eu colocar depois do incremento, o primeiro termo que será mostrado na tela é o A1 e não o A0. Tem que tomar muito cuidado com a lógica disso daí. Vamos ver se vai funcionar. A gente tem mostrar o vetor usando repita até, ó, início da execução, leitura das variáveis. Vamos colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho. 2.5
escreva L, leitura, entrada de dados. A gente só mostrar certinho. Salvando. Eu vou salvar aqui, visual aqui. Vetor, salvar aqui. Vou executar. Primeiro dado será, sei lá, 56, 87, 45 e 11 para terminar. Entrada de dados, terminei o 11. O mostrar o vetor usando para está aqui, como a gente já tinha feito. O repita até mostrou 56, 87, 45 e 11 certinho. E mostrar o vetor usando enquanto faça. Aqui, ó, 56, 87, 45 e 11. Veja que aqui é até o i maior do que 3, porque ele chega aqui na última posição, ele fez o i igual a 3, o a 3, aí incrementou o 4. Aí o 4 é condição para ele não pode usar mais, porque é feito no final. Agora aqui, enquanto é feito antes, se eu colocar menor do que 3, quando o i for 3, ele não vai ser mais verdadeira essa condição, ele vai cair fora, então ele vai terminar no A2. Então, ele tem que fazer o A3, incrementar o 4, aí quando for 4, o 4 não satisfaz mais a condição, aí ele cai fora, certo? Então nesse vídeo vamos parar por aqui e depois no outro vídeo a gente continua.